Boa noite! Vamos falar sobre Barbie. Tudo que não te contaram sobre a boneca e sobre o filme. E hoje eu recebo uma convidada muito especial para conversar sobre este tema polêmico que é o filme da Barbie. Ela já deve estar chegando por aí. Deixa eu dar um aviso para ela. Que eu já tô... Opa! A câmera entortou aqui. Vamos lá. Deixa eu... Ô, Grazi, eu preciso só que você... Eu acho que eu não tô conseguindo... Deixa eu ver se eu consigo te adicionar. Acho que eu preciso que você peça. Aí... Pessoal, essa é uma live que eu vou fazer com a Grazi, tá? Então não adianta outras pessoas pedirem para participar aqui que a gente não vai conseguir aceitar. E aí, Grazi? Olá, tudo bem? Tudo jóia e com você? Tudo bom? Obrigada, viu, pelo convite. Estou super feliz. Oh, que delícia! Esse assunto rende, né? Então, polêmico, você é muito corajosa. Vamos lá. A gente vai fazer o seguinte, a gente se controla para não falar tudo. Mas Combinado. combinado, né? Ô, Grazi, para quem eventualmente assistir e não te conhece ainda, quem assistir por acaso pelo meu canal e não te conhece ainda, fala rapidamente quem é você, porque daí eu já quero convidar o pessoal para te seguir. Tá bom. Bom, eu sou a Grazi Teixeira, eu sou mãe de dois adultos, a Sara e o Davi, que tem 18 e 20 anos, não posso mais falar mãe de dois meninos, né? Um menino e uma menina. Dois filhinhos. Sou pastora numa igreja e também sou sócia de uma companhia de treinamento e desenvolvimento de lideranças. Assim como a Dani, eu amo aí o universo, né, de gente, de ajudar as pessoas a se desenvolverem, encontrar o seu melhor potencial. É um pouquinho de mim. Sou casada, amo falar de Jesus, de coisas que também ajudam as pessoas a pensarem com esperança, a desenvolver uma visão de mundo que com esperança, né? Então acho que a gente também, apesar de ser um tema polêmico, a nossa ideia no final é sempre isso, né, Dani? Enxergar as coisas de maneira real, o que está por trás, o que tem nos enganado, para que a gente possa encontrar a verdade e com isso ter esperança também, né, diante do mundo que a gente está vivendo. Com certeza. A minha ideia, a minha proposta aqui é fazer algumas perguntas para as pessoas Boa. pensarem, refletirem, né? Para quem Uhum. viu, para quem ainda não viu o filme. Mas antes, ó, então, gente, quem estiver assistindo ao vivo ou a gravação, não deixa de seguir a Grazi. Vou fazer uma observação que ela falou que é pastora, é a minha pastora da igreja que eu frequento, que é a Just. E Lindão. uma pessoa que já me ensinou e já me ajudou muito e sempre me ensina muito. Ah, E, é recíproco. e, e aí, para quem não me conhece, que por acaso estiver assistindo pelo canal da Grazi, eu trabalho com desenvolvimento humano e sou especialista em comportamento. Atualmente, eu estou focada em relacionamentos, atuando como consultora de relacionamento, ajudando mulheres Muito a bom. conquistarem o seu Aí. relacionamento pleno, né? O relacionamento que vale a pena. Uhum. Ô, Grazi, eu coloquei aqui, fiz um roteirinho para a gente. Boa. Posso ir seguindo aqui? Daí eu vou te Pode. jogando e você comenta. Tá, fica à vontade. Eu ia te falar mesmo para você tocar como você imaginou. Vamos lá. Então, eu pensei em começar falando sobre aquela abertura do filme, que tem as Tá. meninas ali brincando de casinha, com aquelas bonecas bebês, que acho que todas nós brincamos. E o que me chamou a atenção, né? Elas estão assim, tristes, com cara É. de depressão. Tem uma brincando com ferrinho de passar roupa. E assim, só faltou colocarem alguém com chicote atrás dela, né?
É. E aí eu queria muito falar das mensagens Aham. subliminares que o filme traz, e aí Uhum. explicar para quem não conhece, né, como eu venho da comunicação, eu me formei, trabalhei com comunicação, a gente aprende na faculdade o que é uma mensagem subliminar. E Nossa. a primeira mensagem subliminar que foi um teste, na verdade, durante um filme americano, foi um comercial da Coca-Cola que passou com alguns frames. Se eu não me engano, foram Aham. 3 frames. E o que acontece? Você não consegue perceber, né? Aham. Quando são poucos frames inseridos num filme, o consciente não percebe, mas o inconsciente viu. Ah, olha só. Então, na essência, uma mensagem subliminar é aquela que a gente, de forma consciente, não percebe, mas Uhum. o inconsciente Uhum. absorve. E nesse teste, o que aconteceu? Mais de 90% das pessoas, quando saíram do filme, foram imediatamente comprar Coca-Cola. E a Aham. partir daí, esse tipo de mensagem foi proibida, né? Então, assim, legalmente Uhum. não se poderia inserir, mas o que a gente vê é filmes, músicas, novelas, desenhos, canais de TV, celebridades passando mensagens subliminares desde aí pelo menos a década de 70 que estão sendo facilmente absorvidas por Uhum. essas gerações, e aí a gente Uhum. vê que 50 anos de mensagens, o quanto elas criaram força, porque Sim. essas mensagens vêm sendo defendidas pelas novas gerações aí como se fossem verdades absolutas. É. E aí, então, dessa abertura, o que eu trago e queria pedir para você comentar? Eu vejo Uhum. ali uma mensagem clara, para Uhum. mim, subliminar, porque das pessoas que eu conversei, pouca gente tinha percebido isso, né? Uhum. Que as crianças estão brincando com as bonequinhas deprimidas. É. E o que eu vejo ali, uma mensagem de você querer negar a natureza feminina. Como é que você enxergou isso, Grazi? Dani, concordo plenamente. Assim, uma das coisas que eu posso até dar um passo antes para contextualizar um pouquinho Por e favor. chegar nisso que você falou. Quando eu fiquei sabendo do lançamento do filme, a minha filha veio me contar: mãe, vai lançar o filme da Barbie e tal. E no primeiro momento eu achei até uma ideia legal, porque eu amava Barbie, eu gostava, eu brincava quando eu era pequena. Aliás, é um filme para a nossa geração, né? É, Então, mas aí quando eu fui assistir o trailer, eu já vi que tinha lacração, né? Eu falei, ixi, a gente já sabe onde vai chegar isso. E acabou que ela foi assistindo, eu não fui, tava até com preguiça, para te falar a verdade. eu E tava assim, morrendo de preguiça. é, até assim, né? Eu não sei se você sabe, mas aqui em Ribeirão Preto está passando um filme do Oppenheimer, que é o cara que descobriu a bomba atômica. E a gente foi assistir, assim, na mesma semana e ainda fiquei pensando, falei, gente, como pode, né? Se a gente fosse comparar, é inacreditavelmente diferente a proposta, enfim. Total. Mas aí, passou uma semana e meia, mais ou menos, eu falei, gente, eu lido com... a gente trabalha muito com próximas gerações, jovens, crianças, e sempre trazendo essa conscientização, você sabe disso, na igreja, inclusive, da gente conseguir interpretar o que você falou agora de mensagens subliminares, porque isso foi tirado de nós, né? A educação que a gente recebe, né, a partir da educação moderna, é uma educação que não nos ensina a pensar de forma crítica, a interpretar as coisas corretamente. Portanto, provavelmente um dos motivos pelos quais a gente não percebia e muitas vezes não percebe que existem ideias por trás de mensagens é justamente porque a gente não foi educado para isso, né? Graças a Deus agora que a gente tem sido despertado mais de uns anos para cá como indivíduo a enxergar toda a manipulação que existe, né? Em especial na área de mídia e entretenimento. E eu fui assistir porque eu falei, eu vou com esse propósito, eu vou com o propósito de entender qual é a mensagem real. Eu já tinha visto muitas pessoas falando, mas eu falei, eu quero ver até para eu estar preparada na hora que eu estiver lidando com pessoas mais jovens falando sobre isso. E a verdade é que eu fiquei, eu me senti muito mais surpreendida do que eu imaginava. Eu achei que foi muito mais escancarado até do que eu imaginava. E essa cena, uma das coisas que ela me marcou, que você falou,
é que, se não me engano, tem uma frase, porque tem uma pessoa narrando a cena, né? E ela fala alguma coisa do tipo que ser mãe é legal até um certo ponto. Então, Exato. é muito do Vai que você chegar falou. uma hora que não vai ser mais. Olha quantas mensagens, né, estão ali por trás, de maneira sutil, formando a mentalidade das pessoas, né, que tem um propósito, inclusive, de desconstrução da família por trás. E é isso que você falou, né? Você falou da mensagem subliminar, que eu acho que tem muito a ver com aquela coisa da construção do imaginário. Então, eu começo a mostrar imagens, como você citou aquela propaganda que aconteceu antigamente, e você explicou super bem, não sei se vou saber reproduzir, mas você falou, no consciente eu não estou percebendo. Mas no inconsciente, meu cérebro tá gravando aquelas imagens, até porque geralmente é feita de um jeito romântico, sedutor, né? Tem todo um aparato aí visual. Aliás, depois, eu não sei se a gente vai falar disso, esse também foi um ponto que me chamou a atenção no filme, mas depois a gente fala disso. Justamente para te deixar ali meio fissurado com a imagem, e você nem percebe, mas aquilo vai formando a ideia do teu imaginário, né? E a gente sabe São que as nossas crenças... pedacinhos de informação que estão sendo colocadas no subconsciente. É, E aí e passa a ser normal, né? eles vão formando um Uhum, condicionamento que é um jeito uhum, da gente pensar. E sim. aí a gente acha que pensa de forma livre, mas na verdade a gente pensa de acordo com o que a gente está sendo condicionado a pensar. Então, se a gente não observa e não questiona, a gente É, está consumindo, a gente está absorvendo e a gente está sendo induzido de forma exato. automática. E isso, para mim, é ao mesmo tempo, como você disse, né? Eu fiquei surpresa porque foi mais escancarado do que eu imaginava, mas ao mesmo tempo eu olhava e falava assim, gente, eles foram geniais no que eles Uhum. queriam fazer. Mas eles foram de uma astúcia, de uma inteligência absurda. E Aham. aí, no negar a natureza feminina, o que eu achei assim que chegou a ser cruel no meu ponto de vista, é porque é como se as meninas fossem obrigadas a brincar de casinha na infância. É. Sendo que isso é tão natural da menina, né? Eu não só na minha infância eu brincava de bonecas e eu quis a minha primeira boneca bebê. Minha mãe conta Aham. essa história até hoje que eu vi na televisão e fiquei alucinada e eles não tinham dinheiro para comprar aquela boneca Olha só. e eu comecei a ter febre e eu só falava na boneca. E Não. depois de 5 dias de febre, essa febre não baixava, a minha mãe Aham. de primeira viagem, desesperada, falou pro meu pai, pelo amor de Deus, vai comprar essa boneca para ela. E a hora que a boneca chegou, eu botei a boneca no colo como se eu fosse uma mãe e eu É. não queria tirar, né? Eu não queria ficar sem, eu queria cuidar daquele meu Uhum. nenê. E eu Sim. acompanhei as minhas afilhadas, apesar de não ser mãe, e eu vi que ninguém incentivou. Eu vi que elas pegavam qualquer coisinha que parecesse uma xicrinha, uma panelinha, para brincar de cozinhar, de preparar o chá Uhum. e o café. Então, o que eu achei agressivo é o filme trazer isso como se fosse uma manipulação, uma escravidão, Aham. né? E aí eu Uhum. queria, eu queria até trazer para, assim, um questionamento. Isso é de fato um patriarcado imposto ou é instintivo da natureza das meninas, né? Pois é. Eu ia até comentar isso, assim, né? Existe uma coisa que é muito forte, é da natureza da mulher. Essa coisa de cuidar, de acolher, né? De abraçar. Isso tá na nossa natureza, por mais que a gente tente negar, isso vai aparecer em algum momento. Se você, não sei se assistiu um filme que relata a história da autora do Frankenstein, que é uma dessas feministas mais famosas hoje em dia, tem no Netflix. Eu já vou lembrar o nome dela. Peraí É que eu vou. lindo esse filme, eu assisti. Então, que conta toda a história dela, e ela acabou engravidando, e ela tinha um relacionamento livre, né? Combinado com o parceiro dela. Mas o que a gente vê no A final Mary Shelley. é a Mary Shelley, exatamente. É um mega sofrimento por parte É? dela.
É. depois. Primeiro que a gente Não, ela também tem um sofre o instinto filme materno. inteiro. Ela sofre o filme inteiro, né? Ela sofre pelo relacionamento aberto, ela Sim, sofre por negar a natureza dela, sim. né? E dá para ver ali, claro, era um filme, é uma retratação, mas ainda mais sendo Netflix, a gente sabe que eles procuraram retratar, inclusive, reforçando mais ainda essa agenda, né? A gente vê até o instinto dela maternal, ela não deixa de cuidar do filho, ela tá ali, mas ela tem essa ideia de que é tudo liberado e de que ela não pode se apegar, mas no final ela tá apegada, ela tá sofrendo, porque, por exemplo, ele acabou se relacionando, né? Se não me engano, era a melhor amiga dela, Acho que ou irmã, sim. prima. É a Acho que é pessoa irmã. que Acho que é irmã. convivia com ela, né? E com É, outras. é. Enfim, então, com certeza, essa cena, para mim, também, delas quebrando a boneca, foi muito agressiva, Ah, eu né? quero chegar nisso, Tá, peraí. então vai. Eu quero Então chegar tá. nisso porque daí eu coloquei um outro ponto aqui. Mas É, antes, então a questão, eu acho que é assim, não ser uma obrigação, né? Ah, porque as mulheres não são obrigadas a cuidar da casa. Assim, eu uma quero vez que falar você sobre teve, isso também, mas fala uma primeiro. vez que você teve um filho, primeiro que assim, você teve um filho, desculpa, é sua obrigação cuidar como mãe. Então, Sim. assim, você tem uma escolha a fazer antes de engravidar. A Aham, sua escolha é antes. A sua aham. escolha não é depois que você engravida, aí você vai resolver. Não, não. É antes de engravidar. Aí você tem uma escolha. Uma vez que você Uhum, engravidou, existe uma obrigação, existe uhum. uma responsabilidade, porque a gente não está aqui nesse mundo só para fazer o que a gente gosta, É, né? Isso é querer ser criança. é. Adulto faz o que precisa ser feito. Então, não ser uma obrigação, olha, é só a mulher que tem que cuidar da casa e elas são incentivadas desde criança a brincar de passar roupa, que é o que o filme está querendo É, dizer, né? é, Então, assim, é diferente de negar a natureza. concordo. E, e o instinto, ele trata das nossas funções vitais. Aham. Por isso que a minha pergunta é assim: será que é saudável ir contra a natureza da mulher? Pois é, tudo que a gente vai contra, né, se torna um esforço muito grande para a gente E sustentar. depois se volta contra nós, tá? E a É, natureza, os é. furacões, os Tem as tornados, consequências, né? para ver como essa natureza se volta contra nós. Aí, antes da gente chegar na violência, vem a Barbie libertar as meninas dessa manipulação. Aham, Outra frase, assim, para mim assustadora, que está no cartaz do filme: Barbie is everything. Então, assim, aham. a Barbie é tudo e ela é a heroína Uhum, do filme, né? E aí, que eu acho legal a gente pensar. Ela, de fato, é uma heroína, né? Aí tem a garota real no colégio, onde todas as meninas e meninos vestidos de preto e de cinza uhum. negando de novo essa natureza feminina, e é o que a gente vê acontecendo muito. Eu não tô aqui para criticar o gosto de ninguém, acho que cada um escolhe como Uhum. quer se vestir, mas negar, né, da mesma forma que as meninas gostam de brincar de boneca, é notório quando você pega. Eu, quando pego uma bebezinha no colo, elas vêm no batom, elas vêm no brinco, elas vêm no colar. É, exato, é Né? verdade. Então, aí aquelas garotas que você não consegue nem identificar se é menino ou se é menina. E aí eu deixo outra pergunta: será que isso ajuda na construção da identidade, de fato? Ou será que a gente vai ver um número de suicídios de adolescentes e jovens aumentar por conta dessa confusão que está sendo plantada? Sem dúvida, né? A gente está vendo uma desconstrução daquilo que é original, seja a questão da feminilidade, seja a questão da família. E até quando você falou, a Barbie chega ali logo na cena do início, meio que para salvar elas daquela escravidão, né? E claro, vou puxar um gancho aqui, Dani. Eu acredito muito que uma família ela precisa trabalhar em parceria, né? Então, tem nada de errado o marido ser super participativo na criação e cuidado, concorda? Dos filhos, da Claro! casa, mas cada um tem um papel
E sem dúvida nenhuma, principalmente a primeira infância, é responsabilidade muito maior da mãe, até porque a mãe amamenta, quer dizer, tudo isso é da natureza, né? Eu também sempre faço uma reflexão que é assim, a gente está vivendo um mundo diferente de antigamente, é um mundo moderno demais, no sentido de que mudou toda a dinâmica familiar, então as mulheres trabalham muito, elas muitas vezes sustentam a casa, e muitas vezes a gente sabe que isso é por necessidade, não é nem necessariamente por escolha própria, mas é porque eu não tenho marido, ou porque o marido não consegue dar conta de toda a demanda financeira. Então a gente Mas sabe que daí tem uma me permite mudança. fazer uma observação que eu preciso, porque é É, uma coisa que eu converso com as alunas. aham, Até que ponto muitas vezes isso não acontece, do marido não dar conta, do homem não dar conta, porque a porque a mulher mulher, é, em vez dela cobrar até isso do marido, ela vai lá, sim, arregaça as mangas e fala, deixa que eu é, faço. é. Não, com certeza, eu também acredito nisso, assim. Mas, assim, só dizendo que eu sei que existe uma dinâmica diferente, mas aonde eu queria chegar, assim, não quer dizer que existem coisas que são naturais, que são originais da mulher e do homem, e que estão sendo desconstruídas, né? Então, o fato, até vamos supor que fosse um caso de uma pessoa que falasse assim pra gente, não, realmente meu marido é super esforçado, ele é batalhador, mas ele não consegue sustentar, então eu tive que ajudar. Ainda assim, o que eu quero dizer é que isso não anula essas verdades sobre a feminilidade, sobre o papel da Exato. mulher, sobre o cuidado com a família, com a casa. E sem dúvida nenhuma, né? A gente aqui, eu mais na esfera da igreja, você aí na esfera do mercado, eu acabo também aconselhando muitas mulheres com problemas no casamento. E, assim, uma das primeiras coisas que eu tento escutar e devolver é o quanto essa mulher, ela mesma não está anulando justamente a força do marido para ser ele o provedor, o que sustenta as coisas, que puxa a família, que traz a visão e blá blá blá. Que inclusive é o que a gente vai ver no filme também, né? Depois você deve comentar isso. Ou, A mas, desconstrução, que aquilo lá nossa, também total. foi bizarro, né? Bizarro. Tipo, Mas calma, chega a ser vamos só engraçado, né? chega a ser engraçado para quem percebe, mas eu também notei que muitas mulheres Não é sequer perceberam. possível, Dani. Não, Não essa perceberam. parte não é possível. Várias não perceberam. E aí, eu quero antes passar por a questão que você falou dessa violência, uma violência para lutar pelas ideias ou pela tal da falsa liberdade, né? Então, assim, a violência com que as meninas se libertam daquela condição. Uhum. Aí, dois pontos que para mim ficaram óbvios. Primeira pergunta: é assim que a gente deve fazer quando uma coisa não serve mais pra gente? Então, Vamos um destruir brinquedo não serve. tudo. Hã? Vamos destruir tudo. Um brinquedo não serve mais para mim, eu vou lá, eu quebro. É, Eu não dou para ninguém, eu quebro o brinquedo. Né? O carro não serve mais, eu vou lá e quebro o carro. é, é. E a outra questão, é assim que a gente deve fazer se uma condição não tá boa, né? Pois é. Ainda que eu estivesse sofrendo uma violência, uma opressão, é assim que eu devo me libertar através da violência? É. Parece um comportamento revolucionário, né? Parece bonito, né? É, Parece bonito. Aí vem uma mensagem para mim que ficou muito forte, subliminar, que é assim, a única forma de se libertar de um status quo, de uma sociedade patriarcal, é através da violência. E eu achei isso extremamente perigoso, porque a violência vem sendo incitada como sendo o caminho da liberdade. exato. E é bem isso, né? Essa mentalidade da revolução. Vamos nos levantar e reivindicar, mas de uma forma agressiva, porque é nosso direito. E é meio que uma expressão do tipo, fomos escravizados, olha que maldade fizeram com a gente, por isso que a gente está reagindo, e vocês têm que entender por que que eu tô assim, né? Isso. E aceitar, E porque aceitar. é normal, tem que ter empatia, né? Empatia de Isso. um coitado. Empatia pela, Olha quantas coisas por trás, empatia né? Essa pela mentalidade que você falou. violência. Empatia, que é- vamos aplaudir a violência, vamos ter empatia, porque afinal é, de contas,
Bom, aí vem o mundo perfeito, que é bom para as mulheres, né? Que é feminista, né? O bom para as mulheres é feminista. A Uhum. Barbilândia. E o mundo real é o opressor. Aí eu vou pedir para você É, comentar suas achei, percepções. eu achei muito interessante porque a gente vê na Barbilândia que as mulheres ocupam todas as posições de construção da sociedade. Não existe figura de família, porque ali ninguém é casado com ninguém, apesar de ter, né, a figura do homem lá, mas o homem é um banana que É um acessório. só serve para namorar a Barbie e ela passa o tempo inteiro desprezando ele, né? A gente está falando dos personagens principais. E depois, quando ela chega no mundo real, primeiro que ela chega meio com uma proposta de ingenuidade, né? Como se ela não soubesse muito bem. E tudo bem, ela não sabia, mas eu tô pensando nas mensagens por trás. E tem algumas coisas, por exemplo, eu não sei quem assistiu, quando ela passa em frente àquela construção que tem operários, porque no mundo dela os operários eram mulheres. E ela até faz, né? Não, eu vou lá e tal. E os homens começam a assediar ela, eu até entendo. Existe sim, a gente sabe que existe o aspecto do machismo, a gente sabe que existem, por exemplo, como existe o preconceito contra negros, isso é real. O problema é que eles pegam algo que é real e generalizam e usam isso como massa de manobra para que as pessoas acreditem que todo mundo está fazendo dessa forma e que é errado. E aí, tudo bem, ela passa por ali, os caras assediam ela, ela fica constrangida, ela não está entendendo muito bem o que está acontecendo, que ela está em outro mundo. Mas a gente vê também o Ken atrás dela, que nem um pateta, que nem um bocó, sabe, sem saber o que fazer, né? Exato. Depois. E aí claro, tem duas cenas também que me chamaram muita atenção. Quando entra o personagem da mãe e da filha, que era funcionária da Mattel, de cara, assim, uma coisa que me chamou a atenção foi ver o relacionamento da mãe e da filha. Para mim, foi um dos pontos altos da agenda. Porque eu não sei se você lembra, a filha maltratava muito a mãe, tratava ela com falta de educação e desprezo, e a mãe tentando tratar ela bem, conquistar o tempo inteiro, e a filha só maltratando. E depois, lá na frente, a gente vai ver uma inversão disso, uma reconexão do relacionamento quando a filha vê na mãe um posicionamento feminista. Isso. Aí ela reconhece o valor da mãe. Exatamente. Né? E ali tem um monte de coisa. A mãe era uma mera funcionária da Mattel, e de novo, a gente sabe que ainda existem empresas, lugares que realmente não dão espaço para as mulheres, que tem um preconceito. Claro Tem, que sim. existe, a gente sabe, a gente que mexe com empresa, a gente sabe que tem lugares que mulheres têm menos representatividade, porque não existe a cultura de incentivo mesmo. Então, por isso que eu falei, é uma realidade, mas que é usada como manipulação. E aí, só que aí mostra, né, cria-se um cenário de que todo o poder do mundo, porque quem começa a ver as imagens, né, de presidentes, e todos são homens. Também não deixa de ser verdade que a maior representatividade é de homens. Sim. Mas tudo isso tem um contexto, não está solto. E aí, mas toda a construção do mundo real é essa, né? Do tipo assim, quem tem o poder são os homens, as mulheres são meras coadjuvantes. Então, elas assumem papéis de auxiliares, de secretárias, de assistentes. Ou seja, ou elas servem para provocar nos homens o desejo sexual, Isso. né? Que é objeto E, sexual. e Fala. aí teve uma cena que também me chamou muita atenção, que eu acho que passou despercebida pela maioria das pessoas, que é o seguinte. Primeiro, essa coisa da construção, né? Uhum. Fala-se tanto contra o preconceito e eu sou tão contra o preconceito e eu sou tão eu tenho dificuldade, sempre tive, Grazi, dificuldade em ver cor nas pessoas. Uhum. Então, muitas vezes as pessoas falavam assim pra mim: "Ah, é aquela morena?" Eu falava assim: "Não". Aí a pessoa falava assim: "Ué, mas ela é morena". Ou querendo dizer que a pessoa era negra e tal. E eu falava assim: "Não, eu nunca reparei muito no negócio da cor. Tipo, para você não tinha Não diferença. é isso que vem em primeiro lugar. Uhum, Ou pelo menos nunca foi antes. Mas é que uhum, agora isso é tão falado, uhum, mas tão falado que talvez, vou fazer um questionamento.
isso esteja criando mais preconceito, porque você começa a prestar mais atenção, você começa a dar mais foco. E aí a minha pergunta é assim, tudo bem a gente generalizar que todos os homens que trabalham em construção são assediadores? Pois Quer dizer, não existem pais de família que são pais de meninas e que jamais assediariam uma mulher porque eles têm filhas. Então aí tudo bem fazer esse generalismo, então todos, né? Esse preconceito eu posso ter, né? Esse é legítimo. Esse é legítimo. Agora, eu preciso aceitar se eu vejo dois homens tendo uma relação sexual na rua. Aí eu tenho que aceitar. Porque se eu não aceitar isso, eu sou preconceituosa. Aí o outro ponto é que ela tá com aquele colã e o cara vem e taca a mão na bunda dela. E aí, olha que interessante, ela dá um soco na cara dele para se defender. E aí quem vai para a delegacia é ela. Ele não vai para a delegacia porque ele tacou a mão na bunda dela. Porque, afinal de contas, né, Grazi? Ela, por ingenuidade, estava usando uma roupa que fez com que ele fizesse. Então, ela foi para a delegacia ser fichada, mas ele não foi. É tudo invertido, né? É muito claro, assim. E tudo levando ou excluindo a questão da figura da família, né? Porque quando você olha o filme inteiro, não tem essa perspectiva em nenhum. Não tem o desejo. Não tem não a tem o desejo. do homem e da mulher. As festas delas, né? Me chamou muito a atenção. Era a festa da Xuxa. Elas dançando coreografia só entre as mulheres. A festa do pijama de mulheres. Então, assim, não existe... E é uma vida sem propósito, né, Dani? Tudo pelo prazer. É a vida do hedonismo que a gente está vendo hoje, né? O que é a vida? Ai, gente, é ser feliz, é ter prazer, festa, é estar bonita. Então, mostra também uma vida extremamente fútil, superficial e materialista, né? Isso. Principalmente no mundo da Barbie. Mas aí é o mundo perfeito que é bom para as mulheres, né? O mundo de cá é o mundo opressor, o mundo ruim. E uma outra cena que acho que passa despercebida é que eles roubam as roupas. E qual é o estado onde eles vão parar nos Estados Unidos? Eu não lembro. Eles vão para a Califórnia, onde você pode roubar até X dólares e você não vai sofrer punição. Eu não tinha capturado. Então, assim, tudo bem você roubar umas roupas porque você não tinha o que vestir, né? Tudo bem você roubar. Porque daí eles nem vão para... Assim, fica tudo bem. Sim. E aí, bom, essa inversão de valores, né? Ainda na inversão de valores, antes de falar dos homens acessórios, uma coisa também que eu notei é que, assim, a Barbie mais inteligente, a que tem o mapa e sabe como sair da Barbilândia e sabe todas as coisas, é a disfuncional. É a Barbie que traz uma proposta de desconstrução da ordem e da beleza. Isso. Porque se você olhar, tudo bem, ela carrega aquela história, né, de que as meninas cortavam o cabelo e faziam um monte de bagunça. Eu cortei. Com ela. Mas a proposta, se você olhar a casa dela, né, ela é irregular. Isso. Ela não tem conceito de harmonia, de ordem, nem de beleza. Não. São exatamente valores que constituem uma sociedade saudável, né? E ela traz essa proposta de sabedoria, né? Ela que sabe das coisas. É isso que eu achei. Eu falei assim, gente, olha o que eles estão mostrando. Ela que é a disfuncional, que não segue a ordem, que não... Ela é a que sabe das coisas. Ela é a que a gente deve seguir. Isso também me chamou a atenção, porque na hora a associação que eu fazia era exatamente essa, assim. A gente sabe que por trás dessa agenda que está desconstruindo tudo, ela está desconstruindo a ordem das coisas, a hierarquia correta das coisas e trazendo uma ideia de que tudo é relativo, de que eu escolho a ordem que eu quero e tudo bem. E cada um pode escolher a sua. Isso. Mas isso é bizarro, né? Porque imagina como é cada coisa foi criada com uma finalidade, inclusive nós seres humanos, né? Se a gente pensar nos órgãos do nosso corpo, imagina se a gente falasse assim,
não quero mais que o meu rim faça isso, eu quero que ele faça aquilo. Eu não quero mais que o meu coração... Ah, não vou usar a mão mais para pegar as coisas. Vou usar o cotovelo. Tipo, é sem noção, né? Aparentemente, parece possível, mas com o passar do tempo, isso vai se tornando completamente sustentável. Porque não é assim que as coisas funcionam, né? E traz sofrimento, né, Grazi? A Exatamente. desordem, a confusão, a dificuldade de entender quem eu sou. Eu posso ser tudo, então eu não sou ninguém. É. E Eu uma posso, coisa... eu posso fazer tudo, então eu não tenho uma função, eu não tenho uma missão de vida. E toda essa confusão, toda essa ilusão de que eu posso tudo, isso vai criando o vazio existencial cada vez maior. A É, solidão mesmo, as pessoas se perdendo delas, tentando buscar no prazer, na revolução, no fazer diferente, uma satisfação que ela poderia vir das coisas simples do dia a dia. e vai formando um monte de feridas na alma, né? As Isso. pessoas vão ficando adoecidas porque com o passar do tempo elas vão se frustrar com essa desordem, com essa disfuncionalidade, assim como já acontece, né, Já. Dani? É que a gente sabe que as redes sociais, os jornais, eles não vão mostrar, mas a gente que acaba fuçando aí, seguindo canais que são mais conservadores e que trazem mais notícias, né, como elas são, a gente acaba acessando mais isso. Mas já existem muitos relatos de pessoas que aderiram a essa nova agenda, uma mudança de sexo, e que sofreram para burro, que se arrependeram, que tiveram a Depoimento vida de pessoas que se destruída. arrependeram. Porque até uma coisa que eu estava pensando outro dia, né? Uma coisa é, por exemplo, existem casos de pessoas que foram abusadas enquanto criança, e aí cresceram tão traumatizadas que foram buscar amor e refúgio no mesmo sexo, porque o sexo oposto que a abusou causou muita ferida. Eu não estou dizendo que isso é certo. Eu estou dizendo que uma coisa é uma consequência. Eu tive uma amiga assim, mas depois ela voltou, porque ela teve tanta dor, tanta ferida com um relacionamento. Na verdade, nem era muito um relacionamento masculino, que ela cresceu, chegou na adolescência, ela não queria saber de homem, de tão ferida e destruída que ela estava. Então, ela foi buscar uma mulher. Só que depois de um tempo, ela até voltou a ser mulher e casou, tá super bem, tem filho e tal. Mas eu tô dizendo assim, não é que isso justifica, mas uma coisa é isso. É uma pessoa que, de repente, por estar tão ferida, caiu numa cilada em busca até de suprir as feridas. Outra coisa é a gente trazer uma doutrinação, inclusive desde a infância, dizendo para o indivíduo assim, o que tem você escolher ser o que você quiser. É completamente diferente. Porque isso é mentira, isso é manipulação e isso tem um interesse egoísta por trás. Porque a gente sabe que essa agenda não quer a felicidade e o bem-estar de ninguém. Essa é a grande verdade. Essa agenda está pensando em si. Então, as pessoas que governam essa agenda da ideologia de gênero, do feminismo, do Black Lives Matter, sejam qualquer um desses Quanto movimentos, que é a agenda mais as comunista. pessoas estiverem fragilizadas e Exatamente. distraídas na busca do prazer e Uhum. não tiverem força, mais dependentes elas são do sistema, mais elas acreditam que elas não são ninguém. Então existe, a gente sabe, o interesse por trás. E antes, Exato. E e ele assim, é eu quero ir extremamente egoísta, né? Só pensa em si. extremamente e cruel, e cruel. Exatamente. E assim, eu quero falar do lance dos homens, assim, porque é muito Uhum. chocante. Mas antes, só Uhum. fazer uma observação que eu fiquei sabendo a semana passada. Tá acontecendo numa escola daqui de Ribeirão Preto. Se eu não me engano, numa sala que eles têm, acho que 12 ou 14. E a professora está mandando desligar os celulares e colocar sobre a carteira. E aí, depois que ela verifica, ela começa, então, a ensinar o seguinte. Enquanto você não experimentar, você não pode dizer se você gosta de homem ou mulher. Como se fosse brócolis, né? Enquanto você não experimentar brócolis, você não pode dizer se você gosta de brócolis. E eu já sabia que isso já estava acontecendo na faculdade, Uhum.
Porque eu tenho um primo que ele contou como isso de fato aconteceu dentro da universidade. Ele sendo forçado Ah, e ele abandonou a faculdade e escondeu dos pais. olha isso. Eu tô mudando de lugar só porque ficou muito escuro aqui. Tá, Eu vou sentar mais para cá, que acho que vai ficar melhor a iluminação. Ah, tá. E aí essa forçação de barra, ele abandonou a faculdade, os pais não sabiam, ele entrou em depressão. E aí eu fiquei sabendo a semana passada que está acontecendo numa escola, não sei na sala de aula se são 12 a 14 anos, e assim, as crianças que têm um pouco mais de consciência, tentando gravar para poder levar, para mostrar sim, e não sim. conseguindo, Aham. né? Então, Uhum. assim, eu até pensei, eu falei, gente, se eu tivesse filhos nessa altura do campeonato, eu não sei se eles estariam indo na escola, sendo bem É. sincera. Eu não sei. É. Esse que é outro assunto polêmico, né? Outro, super. Mas vamos falar do seguinte: Ah, todos os homens são idiotas e afeminados no filme. eu não quero um homem idiota e afeminado, pelo amor. Mas então, não ficou muito óbvio? Muito, muito. Eles são uns bananas, né? Do tipo, meu, pra O que Ken, eles. o Ken é um acessório. E assim, é interessante que ele foi criado para ser um acessório da Barbie mesmo. Sim, sim. Mas uma coisa que eu achei interessante é que nem namorar eles namoram, porque Uhum. ela não tem o menor interesse nele. Ele fica É, babando o ovo atrás dela é. e ela fazendo ele de capacho, assim. E eu vi mulheres comemorando isso, dizendo assim, ah, até que enfim. Mas você sabe que isso que você está falando, eu tenho a impressão, e eu não sei se é verdade, mas assim, que foi uma interpretação que eu fiz, que eles até quiseram dar essa ênfase como se fosse para mostrar o que as mulheres passam com os homens aqui Isso! no mundo real. Tipo assim, olha só, né? Porque é como se a realidade das mulheres fosse a realidade deles lá no mundo da Barbie. Mas foi isso que a minha amiga falou saindo do filme. Ela falou, eu tô me sentindo vingada. Então, E daí ela não exatamente. entendeu a mensagem que está sendo passada Aham. e que, na verdade, que nós já estamos vivendo de mulheres que não deixam nenhum espaço para o homem. E É. aí elas vão reclamar da solidão. Sim, sem dúvida. E é isso, assim, claro, existem homens abusivos, gente, Pelo existe, amor mas de existe muito, Deus. mas como você falou, existe muita mulher abusiva também, né? Muitas. E tem esse lado, né, do Red Pill aí que ninguém fala, que a mídia não mostra, mas, poxa vida, tem muitos homens abusados por mulheres. É, Agora é bizarro e até cômico, né? Ver a atuação deles assim. E ele é um bobão, um palhaço, nada que ele faz dá certo, né? e aí, na tentativa de instalar o patriarcado, falando da afeminação, né? Ele Uhum. usa um casaco de pele. É, Então, tipo assim, aquela hora que eles dançam Grease, né? Fazendo uma apologia ali ao John Travolta, que eles estão de preto. Eu não sei se você reparou, o piso onde eles dançam é, é metade rosa, metade azul. não reparei isso. Pois é, ninguém reparou. Isso é o subliminar que não é É, proibido hoje em dia. uhum, Porque assim, ninguém repara que o piso é metade rosa, metade azul. Então, uhum. aqueles homens, eles são o quê? Eles são metade homens, metade mulheres. Ah, Aí vão falar assim: nossa, a Dani tá viajando. Não, não é, gente. Eu estudei comunicação. uhum. Isso foi feito de forma proposital. É, nada ali tá solto, né, Dani? A gente sabe. Nada. Nada ali, nem o cenário. Por exemplo, se você pensar até no estereótipo dos personagens principais, eu falei para o Mar, meu marido, assim, que me chamou muita atenção, porque a atriz, ela é maravilhosa. Ela é Maravilhoso. lindíssima. Eu não conhecia, assim, né? Nunca tinha reparado. E qual a associação que eu fiz? Meu, é tão atraente, é tão legal, porque, claro, por ser muito bonita e por ser muito legal, bacana no filme, concorda que isso também vai induzir as pessoas para a mensagem que ela está trazendo? Claro, Entendeu? fica mais gostoso de assistir e absorver. Exatamente.
é super atraente, porque qual mulher não vai olhar para ela e achar ela maravilhosa da cabeça aos pés? Ô, Grazi, e Entendeu? quando eu visto uma camiseta rosa para ir assistir, assim, aí é genial, porque quando eu visto uma camiseta rosa para assistir, eu já comprei todas as ideias e tô assinando embaixo. E é isso que as pessoas não percebem, as pessoas acham assim, ah, mas é só uma brincadeira, né? Mas e é assim que eles foram construindo, né? Toda essa agenda de maneira muito sutil, introduzindo principalmente pelo canal da esfera do entretenimento, por meio das músicas, dos filmes. É isso. Então, por quê? Porque é o meio pelo qual as pessoas vão consumir sem pensar muito, só que é o que você falou, o imaginário delas, o nosso imaginário está sendo formado. Ontem a gente estava aqui numa reunião de família, Dia dos Pais. Eu não sei por quê, a gente estava comentando alguma coisa nesse sentido também, a gente estava lembrando o programa da Xuxa, que eu confesso, ai, eu nem sei se eu podia falar isso aqui. Hoje eu falo com vergonha, mas na época eu achava o máximo. Quando era... Eu também. Eu adorava a Xuxa. Mas se a gente pensar a figura, a imagem, o imaginário que as Paquitas construíram, é exatamente isso. E eu não sei se você sabe, Dani, mas a história real da criação da Barbie, você sabe? Que a Sei. Mattel... Que era uma boneca de que era um símbolo sexual, né? Masculino. Exatamente, usado para prostituição. Isso. Então, gente, não tem nada de inocência aí, né? Não, não tem. A gente viu uma boneca, quando a gente era pequena, a gente não percebia isso, porque a gente não tinha instrução nem nossos pais. Mas uma boneca com um corpo perfeito, todo sensual, né? Mostrando as curvas, bonita demais. Quer dizer, olha quanta mensagem, quanta ideia tem por trás disso. E é por isso que eu lembrei da Xuxa, a gente estava falando ontem, que era um pouco da proposta das Paquitas, aquele short curtinho, né? Claro, era uma proposta sensual, dança mais... Na verdade, a gente sabe hoje que tinha toda uma construção ali também, de ideia, Também. enfim, E, né? e ali, e aí eu já vou trazer uma coisa, né? Que eu comentei numa mesa e eu fiquei surpresa de ninguém nunca ter pensado sobre isso. Comentei numa mesa de amigos também na sexta-feira. Ah, Aí, só comentando, o presidente, como você falou, o presidente da Mattel e os executivos, assim, eles são uns tontos. são. Mas eles são uns tontos num nível, assim, caricato, né? É ridículo. É ridículo. O Como presidente... O presidente é um imbecil. Agora, o Imbecil. pai da menina real, ele é quase um retardado. Ele aparece em 2 cenas do filme como um perfeito, um imbecil. Então, assim, e isso não é percebido de forma consciente. E aí, o que eu tava comentando sexta-feira, eu falei, gente, no desenho da Peppa, o pai da Peppa é um imbecil e ela trata ele com desprezo como ele sendo um imbecil. Nos Flintstones, o Fred era um banana. Ele era um banana, ele era um tonto, ele era um idiota do chefe dele. Ele era assim, a Vilma e a Beth conversando dos maridos, era tipo assim, eles são uns trouxa, né? Verdade. Na família, nos Jetsons, o pai era uma besta quadrada. Na família dinossauro, o dinossauro pai era um idiota. Nos Simpsons. Eu ia falar do Simpson, que você foi falando, eu lembrei. É um bêbado. Assim, é um bêbado, é um cara que dá o mínimo na empresa, é um babaca. E quem que é inteligente? A Lisa. E a Lisa despreza esse pai. Então, assim, há quantos anos os filmes e desenhos vêm mostrando os homens como sendo uns idiotas? E aí a gente não entende por que tem tanto homem e mulher perdido e sozinho. Porque não sabem os seus papéis. E aí, isso me lembra da primeira terapia que eu fiz depois da minha separação. E a minha terapeuta, ela tentando me chacoalhar e me fazer enxergar, ela falava assim, ô Dani, presta atenção. Ou você quer um homem do seu lado, ou você vai ter um banana do seu lado. E você não aguenta um banana. Há 20 anos atrás, ela me falava isso.
Ou seja, né? O Dani, isso que você está falando é tão sério, né, que nos leva a pensar também o quanto os homens, e com certeza sim, né, mas quantos homens de hoje eles têm adotado essa identidade, né, têm Isso. adotado esse papel de fraqueza. E a gente que trabalha com famílias, né, pelo viés principalmente da igreja, é incrível, Dani. Todas as pessoas que vêm com precisando de ajuda, porque tem questões emocionais, precisando de curar mesmo o coração, a alma. Aonde está a raiz? Aonde está todo mundo? Volta para a família e, na maioria das vezes, é a figura do pai. O que que isso mostra para a gente? O quão importante é a figura de um pai, de um homem na família. Foi assim que Deus fez. Só que essa disfuncionalidade, como você falou, há 20 anos atrás, você já se deparou com isso. A gente sabe Mas que eu há não, muito mais tempo, mas você não mas eu tinha não essa sabia me consciência. comportar. Sim. Eu não sabia me comportar, Grazi, e eu Aham, tive uma sucessão de relacionamentos aham, fracassados, aham. justamente porque eu não conseguia entender onde eu estava errando. Sim. E hoje eu vivo um relacionamento incrível e eu olho para a cara daquele homem e eu tenho um homem feliz do meu lado, Aham. porque ele sabe que ele tem espaço para ser homem É, do é. meu E não, lado. não, e isso que você está falando, assim, eu acho super legal o que você está fazendo, inclusive nessa proposta de capacitar, equipar as mulheres para aprenderem a se relacionar, porque é isso, a gente perdeu a capacidade de se relacionar de um jeito funcional. Por quê? Porque sem perceber, até nós, mulheres cristãs, fomos influenciadas ao longo da nossa vida e a gente não percebeu. Existe muita confusão ainda do que é feminismo, do que não é, até onde eu vou, até onde eu não vou. E aí, quando você começa, inclusive, a trabalhar e resgatar os papéis, os valores, as funcionalidades corretas, parece que você é um retrógrado, ou parece que você está resgatando Careta. que não funciona mais. Como assim? Não funciona é outro jeito. Por isso que as igrejas estão lotadas de pessoas feridas, com relacionamentos que não funcionam, com separação e divórcio. Não é possível que a gente vai olhar para esses dados e não vai parar para pensar, peraí, por que aumentou tanto o número de divórcio? Por que aumentou tanto o número de pessoas que não se casam e que ficam trocando de relacionamento? Por que as pessoas não querem casar? A gente deveria, pelo menos, parar para pensar nos números, nos dados, e pensar assim, poxa, se isso está aumentando, alguma coisa está acontecendo para chegar nessa consequência, né? Porque, por outro lado, isso não estaria acontecendo. Então, não é nem uma questão de defesa de uma religião, é uma questão de inteligência, é uma questão de olhar e falar assim, gente, peraí, as coisas não funcionam mais, as relações são líquidas. Ontem também a gente estava, eu não vou lembrar agora, mas o Davi, meu filho, comentou de um desses pensadores marxistas, acho que foi a Sara, e ele fala com todas as letras, assim, nós queremos que os relacionamentos sejam líquidos, que eles se dissolvam, que eles não tenham estrutura, que eles durem pouco. E Que é sejam isso. superficiais. Por quê? Exato. Porque quando a gente tem, e aí é tão lindo, né? Porque você sabe um pouco da minha história, de como eu Uhum. sempre tive Deus na minha vida, mas eu achava que eu tinha uma relação com Deus, achava que eu entendia. E eu, durante muito tempo, eu fiquei no desenvolvimento pessoal. Aham, E aham. aí, quando eu comecei a, de fato, estudar muito Napoleão Hill, eu falei assim, gente, mas Napoleão Hill buscou tudo na Bíblia. É, a Porque maioria. o Napoleão Hill, ele fala, né? Você não vai fazer nada sozinho. Uhum, Você precisa constituir uma mente mestra. uhum. Porque onde duas pessoas estão juntas com o mesmo propósito, surge uma terceira inteligência. Napoleão Hill fala disso, Aham. né? E a gente sabe, onde dois ou mais estiverem, ali eu estarei. Que terceira inteligência que é essa? Que eu Pois é. acho que Napoleão Hill só não queria dar o nome. Aham. Então, assim, quando você vem fragilizar relacionamentos e deixar pessoas sozinhas,
eu tô tirando essa força, esse Uhum. poder que já foi dado. Eu não quero entrar. Quem sou eu para falar alguma coisa disso, assim, junto com você? Imagina. Mas para mim é nítido, assim. Então quando você quer superficializar as relações, você está tirando do ser humano esse poder e essa força que a gente tem quando a gente anda juntos em aliança. É, é. E tem uma E aí coisa, isso vem fala, enfraquecendo, né? Não, vem enfraquecendo. total. Não, pode terminar, desculpa, Não, achei que você tivesse terminado. daí eu quero só trazer depois, que se você falar, dois últimos pontos do Então, filme. então vamos, porque senão vai dar o tempo aqui, a gente vai Tá. expandir muito. A penúltima questão que eu achei É, interessante é de trazer assim, as únicas duas possibilidades são os extremos. é. Ou é um patriarcado em que as mulheres são oprimidas, submissas e sofredoras, e o outro é um feminismo em que não existe lugar para o homem e as mulheres, inclusive, elas nem precisam dos homens e elas nem querem. A não Então, ser como auxiliares, né? Porque no final do filme elas vão oferecer alguns cargos para eles, né? isso, Mas uns assim, espacinhos. o poder e o governo tem que ficar só com elas, né? Mas assim, aí o que eu falei assim, esse incentivo escancarado, de Aham. novo, a uma luta de mulheres contra homens. É, é. E Isso é totalmente. nessa luta é que eu recebo um monte de mulher falando assim, mas você não está entendendo. Não existem mais homens saudáveis. Aham. Não tem um homem para conversar. Então, assim, é de fato uma luta. A gente para cá, eles para lá. Uhum. Eles são todos iguais. Uhum. Eles são todos os caras da construção que vão assediar mulheres. Eles são todos. Eles querem o nosso mal. Sim, é. Eu fico imaginando o quanto se recebe dessa demanda, né? E assim, puxando esse tema, isso vai totalmente contra o plano original de Deus, né? Até por muito tempo na igreja nem se entendia, acho que até tem lugares que não tem muito essa visão ainda, mas se a gente for olhar lá o plano original que está em Gênesis, Deus chamou o homem e a mulher para serem governos. Eles, para serem parceiros, eles recebem a mesma essência, que é a imagem e semelhança de Deus, eles recebem o mesmo chamamento, o mesmo comissionamento, com a diferença de que cada um tem um papel, tem um formato e tem características diferentes, para que eles se completem. Então, primeiro, o plano de Deus sempre foi unidade e parceria, principalmente do homem e da mulher. Um completa o outro, é juntos que eles se tornam uma só carne, ou seja, um indivíduo completo, porque cada um fica com uma metade do outro. E Deus nunca colocou a mulher num papel de inferioridade. Ela foi chamada desde o início com ele para trabalhar junto com ele. Então, ele nunca colocou a mulher acima do homem, mas também nunca colocou a mulher abaixo do homem. Essa cultura de inferiorizar e colocar a mulher abaixo do homem, ela nasce depois do pecado, ela é acentuada durante toda a história da humanidade, mas quando Jesus vem, ele reconfigura, ele restaura isso. Tanto é que a maneira como ele tratava as mulheres era de extremo valor e importância. Extremo valor. Ele traz mulheres para o grupo de discípulos dele. Ele reconhece, ele devolve a dignidade para as mulheres, e tanto é que a gente vai ver histórias na Bíblia que deixam, que fazem questão de falar sobre as mulheres. Então, assim, esse nunca foi o plano de Deus. O problema é que ficou tudo tão confuso, tão bagunçado, que nem a mulher mais sabe. Para ela, muitas vezes, é como se fosse esse extremo. Ou ela, então, é submissa no sentido de inferioridade, de ter menos valor, ou ela tem que sobressair e anular o homem, porque senão não vai dar certo. Então, Isso. é um processo de reconstrução, na verdade, de reeducação, e que pessoas assim como você, eu e outras, né, milhares de pessoas que eu sei que fazem isso, vão precisar trabalhar e trazer de volta essa verdade para o coração do homem e da mulher.
para que ambos entendam seus papéis e descubram que, no final das contas, é o melhor lugar. Porque é um lugar de unidade, é um lugar de cumplicidade, de companheirismo, de parceria. E eu sei que às vezes tem alguém assistindo aí que talvez seja viúva ou que não tem uma pessoa. E a gente, né, a gente sempre toma muito cuidado com isso, a gente entende, mas assim, a gente precisa também entender que essa era a realidade do plano de Deus. Essa era a vontade dele. E talvez, mesmo que você não esteja no momento da sua vida de ter um parceiro, de ter um casamento, por N fatores, não quer dizer que você não possa acreditar nessa verdade e que você não possa ser uma voz que multiplica ela também para as pessoas que estão nesse momento, para que elas possam viver relacionamentos que perduram e que são muito mais funcionais, né? E aí, Dani, eu queria só fazer um adendo que tem a ver com isso e com o comentário que você fez anteriormente, que eu acho importante, assim, talvez seja até luz para alguém que está aqui ou que vai assistir, que é uma coisa que a gente aprendeu muito. Um relacionamento, um casamento, ele nunca é um mar de rosas, né? Nunca é o mundo da Barbie o tempo inteiro, porque nós somos seres humanos, a gente tem dias bons, dias maus. Geralmente todo mundo entra num relacionamento carregado das suas histórias, de coisas que muitas vezes vão aparecer exatamente por conta do relacionamento, não é? Então, daí entra o fator Deus num relacionamento, que é o que você falou da terceira pessoa. Não tem como, assim, quando você tem um relacionamento com Deus em família individual, isso é crucial para te ajudar a passar pelas fases do amadurecimento do relacionamento. É Deus que literalmente nos sustenta, porque Ele nos ajuda a enxergar no outro aquilo que, por causa das diferenças, às vezes, a gente não consegue enxergar. Ele que nos ajuda, inclusive, a encontrar caminhos para poder superar essas diferenças, Ô, Grazi, passar pelas fases. eu preciso dar um testemunho, porque talvez Pode quem esteja dar. ouvindo ou não vai acreditar, ou não vai entender, talvez, onde você está querendo chegar. Então, eu quero dar um testemunho Pode. real que Vai aconteceu lá, comigo. por favor. Quando eu me abri Ah, e me coloquei da seguinte forma: eu quero que o Espírito Santo trabalhe em mim aqui, porque eu estava tão cansada de ser sozinha, aham, mas tão cansada que aí eu me entreguei. aham, E aí, quando eu falei, eu quero que o Espírito Santo trabalhe em mim aquilo que aham, precisa ser modificado para uhum, me tornar digna de viver um relacionamento do jeito que eu quero viver. uhum, Porque eu vejo muitas mulheres dizendo: ah, porque os homens são isso, porque os homens não são aquilo, porque não tem homem assim, não tem homem assado. E aí eu pergunto: mas você é digna desse homem que você está procurando? Porque o dia que eu desci do meu banquinho e resolvi falar assim: eu quero ser modificada para sim, que eu me torne digna do homem que eu busco, porque não adianta eu cruzar com ele na esquina. é, A é, concordo. outra Dani, Grazi, Aham, jamais estaria no tipo de relacionamento que eu tô. E eu vejo em situações do dia a dia, eu consigo sentir a presença do Espírito Santo eu acredito. trabalhando tolerância e entendimento da minha parte e da parte dele. Uhum, uhum. Da gente, assim, Sensacional. conversar de forma Impressionante. madura sobre Aham, coisas que antigamente eu estaria discutindo, brigando, tacando na cara. E a aham, gente nunca teve isso na uhum. nossa relação, porque a gente não precisa fazer Exato. dessa forma, porque a gente encontrou um outro jeito. E olha que legal, foi uma decisão tua de assumir a responsabilidade pela tua mudança, independente de. Claro! E isso é poderosíssimo, porque isso mostra uma mentalidade protagonista e não de vítima, né? Que é justamente a agenda que está por trás do filme da Barbie, por exemplo, propõe, Isso. não é? O que você está dizendo é, peraí, se eu quero um mundo melhor, se eu quero um relacionamento bacana com uma pessoa bacana, será que eu sou essa pessoa tão bacana a ponto de conquistar alguém assim? Tô me achando perfeitinha, né? E Tô me achando perfeitinha.
é muito fácil a gente transferir a responsabilidade por aquilo que a gente quer que aconteça. Isso. E E os você tá... homens são culpados. A culpa é deles, a culpa é É, deles, a culpa é deles. Chegou uma hora que eu cansei e eu falei, para, deve ter responsabilidade minha aí. E aí, quando eu fui atrás disso, aí aham. minha vida mudou. Mas, ó, eu quero trazer pra gente fechar Hum. a mensagem que eu acho assim, né? A mais assustadora de todas para Ai, mim. meu É a Deus. fundadora da Mattel no papel de Deus, porque ela dá o sopro de vida para Barbie. É, Então ela é Deus ali, ela dá o sopro, ela põe a mão e ela respira. E a Barbie, né? Ela dá o sopro de vida. E aí ela vem com uma mensagem comunista assustadora. Ela diz, não sei se você se lembra, aham, as pessoas passam. O aham. ser humano não é tão importante. As ideias são É. importantes. Não, essa hora e Assustador. todo o enredo, assim, né, que me chamou muita atenção, que eu também fiquei chocada. Era muito envolvente. Porque gerou uma emoção no final, né? Isso. Capturou pela emoção. E eu fico imaginando aquilo que você falou no início. Quanta gente ouviu isso e nem percebeu, né? 99% não percebeu nada do que a gente falou aqui. Aí, por isso, até eu vou fazer um convite para as pessoas compartilharem essa live. Boa. Para que mais pessoas não é nem precisa acreditar no que a gente está falando. É só se questionar. Será que o que eu estou Aham. entendendo é, de fato, o que é? Sim, sim. Não, e isso aí foi. Eu também saí comentando com a minha filha. Eu falei: você tem noção do que aconteceu no final do filme? Então, aí eu Meu, quero te perguntar para a gente encerrar. ah, O que foi aquele final em que ela vai na ginecologista para você? Porque assim, eu pensei tanta coisa que eu fiquei com medo dos meus pensamentos. o que você pensou? Bom, Não, eu, de verdade, pra mim ela tava indo ali, eu falei, cara, será que eles querem dizer que ela tá indo escolher qual sexo ela vai eu pôr? tive a mesma impressão, E Dani. sabe o quê? Eu tô achando que vão vir as bonecas, Grazi, Essa com os dois, opção, essa para as opção. crianças escolherem o que elas querem colocar. Eu tive a mesma. Para mim, na verdade, não foi nenhuma impressão. Eu posso também estar sendo muito, como é que dizem aí, bitolada, maluca. Mas assim, eu saí com essa convicção, gente, tá claro que ela tá oferecendo a escolha, que sexo que você quer ter agora que você vai viver, não é? Bom, Para mim, se eu e você pensamos a mesma coisa, é porque e, aí tem. e não tem, na verdade, por um lado, nem é estranho, né? E não teria por que não ser se toda a agenda do filme ela vai te levar para esse lugar de desconstrução da identidade, da família, né? Dos papéis. Então, gente, não adianta. A gente sabe que, por exemplo, essa coisa da construção do sexo que você quiser, enfim, a gente sabe que tem um objetivo final, que é a destruição das famílias. Por quê? Porque se tem uma coisa que pode combater o comunismo, se chama cristianismo. E o cristianismo prega o quê? Família, Família. unidade. Foi isso que Deus criou no início de todas as coisas. Então, teve até uma coisa que você falou que eu queria só fechar da minha parte com isso. Deixa eu ver se eu lembro agora. Ai, não sei se eu vou lembrar, passou, mas tem a ver com isso, assim, né? Não tem como a gente negar. O cristianismo é a fé que sustenta os valores capazes de tornar uma sociedade funcional, que sustenta o respeito de verdade, a beleza, a justiça, a ordem. Então não tem a ver com ser opressor, com ser retrógrado. Não, não tem nada disso. Tem a ver com ajudar as pessoas a funcionarem no melhor que elas nasceram para funcionar, né? De novo, poxa vida, quantas pessoas estão aí sofrendo pra caramba em todos os resultados da sua vida e geralmente por quê? Porque a família é disfuncional. Então, quando a família é disfuncional, isso vai afetar tudo que a gente é. E a gente tem que pensar nisso. Não existe uma família funcional se as figuras que compõem essa família estão desconfiguradas. Como é que essa família vai funcionar de jeito funcional
se não existe mais identidade que define nada de ninguém? Então, é utópico, é ilusão. A gente E, de precisa... novo, ilusão causa sofrimento. Exatamente. Então, a gente não está aqui defendendo uma religião, a gente está aqui tentando dizer, olha, isso não vai dar certo. Lá na frente vai ter muito sofrimento. Assim como a gente já está vendo, mas se talvez alguém esteja ouvindo aqui e não viu ainda, dá uma pesquisada, dá uma procurada que você vai ver que tem. Ou então pensa nessas coisas que a gente falou. Não precisamos nem chegar nessas agendas. Pessoas com famílias desestruturadas, disfuncionais, vão sofrer muito. Por quê? Porque a família é abaixo de todas as coisas. No fundo, todo mundo precisava ter uma família de um pai e de uma mãe com um mínimo de funcionalidade. Eu sei que nada vai ser perfeito, que tem muitos fatores que a gente não tem controle, a questão da vida moderna, a questão de toda a história que a gente carrega, mas um mínimo de funcionalidade precisa ter num lar para que as pessoas consigam viver no mínimo do seu potencial. Olha só, no mínimo do seu potencial. E aí eu queria só traduzir isso que você está falando de funcional para que as pessoas entendam, assim, não é sobre igreja, ainda que você nem queira saber o que são princípios cristãos, ainda que nada disso faça sentido para você, o que é o funcional? Né? Eu quero fazer um convite para as pessoas questionarem. Boa. O funcional é o que proporciona uma vida saudável, próspera no sentido de crescimento e feliz. E o disfuncional é o que provoca uma vida doente, emocional e muitas vezes fisicamente, Sim. não saudável, infeliz e de não crescimento, de estagnação, porque eu só tô preocupada em buscar prazer de todas as formas que eu puder. Eu não tô preocupada em me tornar uma pessoa melhor para mim, para quem tá perto de mim e para o mundo. Eu só preciso buscar o prazer. E a última pergunta que eu faço e encerro, até porque você, assim como eu, adora neurociência, aquelas pessoas que talvez assistam e digam assim, mas será que cada um não é dono do seu nariz? E se a pessoa... E tudo bem se a pessoa quiser mudar o sexo dela, e tudo bem se a pessoa quiser fumar maconha dela, e tudo bem se a pessoa quiser viver o livre amor dela, e tudo bem se ela quiser viver um relacionamento aberto. Eu só quero fazer uma pergunta e trazer algo que a gente deveria estar questionando, debatendo nas mesas das universidades, nas escolas, é o seguinte. Comprovadamente, até os 25 anos de idade, o neocórtex, que é a parte do cérebro responsável pelo raciocínio, pelas escolhas feitas através da razão, não está formado. Não está. Isso é científico. Sim. Se não está formado, que capacidade que uma pessoa antes dos 25 anos pode ter para escolher sem se arrepender se ela vai fazer uma tatuagem, fumar maconha, viver um relacionamento aberto, se relacionar com vários sexos ou trocar de sexo. Ainda que tudo isso seja permitido, a minha pergunta é, por que ninguém está falando sobre a partir de qual idade essas coisas vão ser permitidas? Vamos para a ciência, né? O quão maduro esses indivíduos estão para fazerem boas escolhas que vão impactar o resto da vida deles, né? Existem até estudos nesse sentido, Dani, que questionam, por exemplo, a escolha da profissão aos 17 anos. Exato. Né? O quanto esse indivíduo ele tem capacidade, porque a gente, tudo bem, hoje muita coisa mudou, não necessariamente essa pessoa vai ficar na mesma profissão para o resto da vida, mas é uma escolha de alto impacto, é uma escolha que define a vida dela. Então faz todo sentido, né? Já que muitas vezes essa agenda usa também a bandeira da ciência para defender narrativas, então por que não buscarmos na ciência todo o estrago, inclusive emocional, psicológico, que acontece nos indivíduos que passam por essas transformações forçadas
E por que não questionar isso que você falou, né? Se o nosso cérebro, as funções executivas não estão totalmente desenvolvidas, e é por aqui que a gente consegue fazer escolhas, tomar decisões racionais, medir o que é certo e o que é errado, como é que a gente pode garantir? Agora, imagina só, uma criança, na inocência dela, sendo conduzida a acreditar que isso é normal e natural. É muito cruel. É É muito muito cruel. cruel. Porque ela não tem nenhum poder de escolha na infância. Nenhum. É isso. Eu até diria que aos 20 anos, esse indivíduo já tem um pouco mais, né, de capacidade para poder dizer, não, eu não quero. Ele vai poder, ele é maior de idade, ele vai ter mais responsabilidade, ele vai ter mais condição de dizer se ele quer ou não. Agora, uma criança, na inocência dela, que não tem essa maturidade e que não tem essa escolha. Porque o adulto que está promovendo isso já está a induzindo, sabendo da inocência dela. É isso que é E cruel. esse adulto, ele de forma alguma sofre consequências por induzir uma criança É. à sexualidade antes da hora, a usar drogas, né, tudo isso de repente ficou bonito. Uhum. Mas enfim, isso aqui poderia virar uma live de 100 dias. Vamos falar agora a próxima live do Sounds of Freedom, mas acho que só vai sair no cinema daqui uns dias, né? Aí depois a gente fala, Então então. tá bom. Grazi, adorei. Eu Obrigada pela também. conversa deliciosa que me fez assim expandir ainda mais Eu também. a minha visão. Espero que a gente tenha contribuído com você que acompanhou, que assistiu. E de verdade, não é por mim, não é pela Grazi, mas se você acha que isso aqui tem alguma importância, compartilha para que mais pessoas possam refletir e questionar. Não é seguir a minha ideia, seguir a ideia da Grazi. É refletir, questionar e, como eu digo, se reposicionar. Porque não tem nada de errado na gente dizer assim, puxa, eu achava isso, agora eu não acho mais. Tudo bem, isso é liberdade, né? Isso é a verdadeira liberdade. Isso é a liberdade, né? Muito Ó, bom, Dani. Obrigada, viu? Um fica beijo com grande. Deus. A gente se vê. Tchau, Tchau, gente. gente. Obrigada.